Graças e paz, irmãos. Como falei hoje pela manhã, por essas coincidências divinas, hoje de manhã, os textos que nós estudamos falou sobre um rei sábio e justo. Hoje à noite nós vamos trabalhar um texto que nos fala sobre juízes ímpios que corrompem o juízo. Nós vimos no mês passado o Salmo de número 91. No ano de 2014, nós vimos o Salmo de número 92. No ano de 2020, o de 93. Em 2014, nós vimos, aliás, o 92. Em 2020, o 93. E sobra para nós hoje o 94. Então, abram comigo suas Bíblias, o Salmo de número 94. Salmo de número 94 nos diz assim: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos entre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e seguir-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge ao mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz cair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Vamos orar? Senhor Deus bendito e santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Que bom, meu Pai, é sabermos que não importa, Senhor, a época que nós estejamos, o século em que estejamos vivendo, a tua palavra ainda continua sendo atual e ainda continua falando-nos ao coração e instruindo-nos, ó Senhor. Por isso, meu Pai, humildemente nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor nos abra os olhos para a realidade que está à nossa volta e nos dê, Senhor, os olhos abertos também para a realidade daquilo que virá. É no nome santo de teu Filho Jesus que nós te oramos. Amém. Queridos, como é triste hoje ligar a TV e um jornal, já notou isso? Se você quiser ficar deprimido, assiste o jornal. Rapidamente você vai ver que o mundo está pelo avesso. Antigamente a gente corria para a internet para fugir disso. E a gente buscava em redes sociais alguma esperança, mas parece que a coisa piorou ainda mais. Porque
Até nas redes sociais a gente não tem mais paz. Eu fugi delas, larguei mão. Vou lá, boto um versículo e corro de novo. Porque a cada dia que passa, nós observamos mais injustiça em nosso país. E isso é assustador. Lendo uma reportagem, dia desses, falava sobre como o PCC, o primeiro comando da capital, um grupo criminoso de São Paulo, depois de ter se infiltrado na política, financiando primeiramente vereadores, depois deputados e senadores, para que o Congresso fosse formado por pessoas de confiança deles, agora também está financiando faculdade de Direito e concurso para juízes. Eles querem colocar juízes formados a partir da ideologia deles, para que possam proteger a quadrilha. E a cada dia que passa é estranho, mas é cada decisão louca que a gente escuta, e nós olhamos para o lado, vemos esses juízes mandando e desmandando no país, um juizinho lá dos Cafundó do Brejo, para um país inteiro, com uma decisão dele, sozinho, fazendo injustiça, imperando justiça, e a gente faz o quê? O que a gente pode fazer numa hora dessa? A justiça que deveria ser implementada por meio desses homens, que Deus os escolheu para isso, implementam a injustiça, faz exatamente o oposto. Chamam o condenado de inocente e chamam o inocente de injusto. Como é que nós podemos viver num mundo assim? Parece que é tudo novidade, mas não é. Não é de hoje que o mundo está assim, meus irmãos. Ele pode estar ficando mais feio aos nossos olhos, mas ele sempre foi assim. E eis um salmo que nos fala sobre isso. Um salmo que nos fala sobre juízes maus em meio a um juízo divino, quando impera a injustiça no meio do povo. O salmo que nós acabamos de ler, nós não sabemos ao certo quem escreveu. Se você prestou atenção lá em cima, não diz quem escreveu esse salmo. Para piorar, nós não sabemos quem escreveu, nós não sabemos quando escreveu, nós não sabemos para que escreveu. Além disso, esse salmo está completamente deslocado, porque do salmo de número 93 até o salmo 100 são chamados salmos de realeza, são salmos de exaltação ao poder e à majestade de Deus, e do nada nós temos um salmo incluído no meio aqui, que é uma oração, uma petição ao Senhor, em meio às injustiças. Esse salmo se junta ao salmo 10, ao salmo 14, ao salmo 73 e ao salmo de número 92, num clamor ao Senhor em meio à impiedade dos homens, em meio a uma grande pergunta: o que Deus está fazendo que não está resolvendo o problema da injustiça no mundo? Está vendo o seu povo sendo oprimido, e os ímpios se dão bem e os justos se dão mal. Essa é a grande questão que se levanta nesse salmo. Esse salmo, ao que tudo indica, meus irmãos, está dentro desses salmos de realeza, para nos lembrar, em primeiro lugar, que o Senhor é quem governa todas as coisas, que mesmo que o mundo pareça estar uma bagunça, o Senhor ainda está no controle. Esse salmo também está aqui para nos lembrar que cada autoridade que está no mundo foi constituída por Deus, que não interessa se seja presidente, governador ou prefeito, se é senador, deputado federal, estadual ou vereador, se é juiz de qualquer que seja a comarca, desde uma comarca municipal até um STJ, até um STF, não interessa quem seja a autoridade, se seja do executivo, legislativo ou judiciário, todos eles foram ordenados pelo Senhor, estão debaixo da mão do Senhor, possuem a autoridade do Senhor, mas deverão prestar contas ao Senhor. Essa é a grande questão desse salmo, e o povo de Deus sabe disso. É esse o grande ponto que o salmista nos levanta. Quando contemplarmos a injustiça no mundo, quando olharmos para o mundo e vermos homens que estão governando o mundo de forma injusta, o Senhor é quem comanda todas as coisas. É possível que esse salmo seja da época de Manassés, rei Manassés, no livro de 2 Samuel, capítulo 21. É possível isso porque no versículo número 20 você vai ver que o texto fala de trono da iniquidade. Então não era só uma questão de juízes, mas o próprio rei estava corrompido. Toda a estrutura política de Israel estava corrompida. Estava corrompida a tal ponto
que é por causa de Manassés que o Senhor vai dizer, lá em 2 Reis capítulo 24, é por causa de Manassés que o Senhor vai julgar Israel e mandar Israel para o exílio. Diante dessa injustiça que impera e de tanta impunidade que o salmista está vendo, ele olha para o Senhor e a única coisa que lhe sobra é orar ao Senhor, o Salmo de número 94. Eu sei que o Salmo é longo, mas eu gostaria de ver rapidamente com os irmãos, quando impera a injustiça, o que podemos fazer? O texto nos dá duas orientações do que fazer quando a injustiça impera. Primeira coisa a fazer, versículos de 1 a 11, óbvio, é rogar ao Senhor que julga retamente. Ele começa o Salmo no versículo 1 de uma maneira que a gente não espera muito. Olha como é que ele começa: ó Senhor, Deus das vinganças. Primeira informação que nós temos de cara é o Senhor. Ó Senhor, Deus de Israel. Notou aí, tudo em caixa alta, todas as letras grandes. O Deus de Israel, o Deus da aliança. Ele está conclamando o Deus em quem a igreja confia, em quem o povo de Deus adora. O Deus que tem um pacto, uma aliança com o seu povo. Ele conclama esse Deus e o chama pelo nome que nós não estamos acostumados. E chama-o por duas vezes. Ele o chama de o Deus das vinganças. Ele não chama do Deus das revanches. Não é uma vingancinha qualquer, mas é o Deus que tem em suas mãos o poder de julgar retamente todas as pessoas e dar a cada um o pagamento devido. É por isso que em Romanos capítulo 12, versículo número 19, o apóstolo Paulo nos orienta que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, mas que o Senhor é quem nos vingará. Então, antes de surgir o primeiro vingador, Capitão América, eis que descobrimos quem é o verdadeiro vingador: o Deus das vinganças. O Deus que se levanta para punir, o Deus que se levanta para vingar. E o texto começa com um clamor, começa com uma oração dizendo: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. A oração é magnífica porque o verbo resplandecer está atrelado ao versículo de número 2. No versículo 2 ele diz: exalta-te, ó juiz da terra. O pedido dele é dizendo: Senhor, nós apelamos solenemente, levante-se, Senhor, e profira uma sentença. Fique de pé, Senhor, exalta-te, Senhor, e dá pago aos soberbos. É esse o clamor. Ele está dizendo: os ímpios se levantam e estão julgando de forma injusta os homens. O Senhor deu autoridades a eles e eles estão usando da sua autoridade, abusando dela e produzindo injustiça. A única coisa que os servos de Deus podem fazer é dizer: Senhor, fique de pé como juiz e declare a sua sentença. Exalta-te, ó juiz da terra. Ao chamar o Senhor, além de Deus das vinganças e juiz da terra, ele nos lembra que o Senhor, nosso Deus, não tem uma comarca restrita. O nosso Deus é um juiz que está como juiz da terra inteira. Não existe como reclamar e dizer que ele não está dentro da sua alçada. Não tem como dizer que o julgamento que ele vai fazer está fora de ordem e que ele está se metendo noutra categoria. Ele diz que não existe Supremo Tribunal Federal que seja deste país ou de qualquer país que seja. Não existe um Supremo Tribunal de Genebra, não existe um Supremo Tribunal Mundial que não esteja debaixo do Supremo Tribunal Divino. Ele é juiz e é sua competência julgar todos os juízes da terra. É por isso mesmo que ele diz: fica de pé, Senhor, resplandece, Senhor, exalta-te, Senhor, para julgar esses ímpios. Exalta-te, Senhor. E o motivo dele clamar é porque ele tem pressa, versículo número 3. A grande questão é que quando nós vemos a impiedade dos homens, e vemos o mal crescendo ao nosso meio, e vemos as coisas ruins acontecendo, todos nós, quando estamos sofrendo, nós temos pressa. É por isso que o versículo 3, ele mostra toda a angústia dele na pressa. Ele pergunta: até quando, Senhor? E pergunta duas vezes. Ele diz: até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos?
aqueles que são cruéis, aqueles que fazem o mal, esses homens que impõem a sua vontade de forma cruel e desumana, eles são perversos, são aqueles que fazem perversidade. Eu sei que o termo perverso a gente nem usa mais, né? Ninguém mais fala, mas antigamente a gente dizia, esse menino é muito perverso, fica castigando os gatos da rua, tudinho, não é? A gente dizia assim, faz o mal, produz crueldade. E a pergunta dele é, Senhor, eu olho para o lado e eu vejo um monte de perversos, Senhor, e eles estão felizes, eles estão, na palavra dele, exultando, estão muito satisfeitos com a vida deles parece estar boa, e a pergunta dele é, Senhor, isso vai durar muito tempo ainda? Até quando, Senhor, o Senhor vai deixar que eles façam injustiça e fiquem felizes desse jeito? Mas afinal de contas, essa acusação não seria uma acusação injusta? Será que não seria somente um ponto de vista ideológico dele? Porque talvez pudéssemos estar dizendo assim, não, mas pastor, a posição de juízes que o senhor está dizendo que é injustos é por causa do seu espectro político. Porque se o senhor fosse de outra ideologia política, o senhor está dizendo, está sendo feita justiça de verdade. Esse país finalmente está tendo justiça. Talvez seja espectro político. Ele disse, não é espectro político. Não é uma questão de ver de que lado da política você está. É uma questão de enxergar o mundo à luz da ótica de Deus, à luz da palavra de Deus. Porque o que define ser impiedade, perversidade e injustiça, é Deus quem define. É por isso que a partir do versículo 4, ele vai definir quais são as impiedades que esses homens praticam. Do versículo 4 ao versículo 6, olha a lista de acusações que ele traz contra esses juízes. Ele diz, versículo número 4, proferem impiedades, falam coisas contra o Senhor, eles falam coisas que são contra a vontade do Senhor. Segundo, eles falam coisas duras, eles falam blasfêmias contra Deus, eles insultam o Senhor nas suas sentenças. Terceiro, eles vangloriam-se por praticar a iniquidade. Para eles fazer o que é errado é o que é certo. Para eles isso é uma maneira de se gabarem. Notem, eles usam a sua boca para desonrar o Senhor e a posição que eles ocupam. Eles desonram proferindo impiedade, falando coisas duras e se gabando das coisas que eles fazem. Notem que esses juízes têm completa convicção do que estão fazendo, mas eles não se arrependem do que eles estão fazendo. Pelo contrário, eles se orgulham com suas palavras do que estão fazendo. Eles se orgulham em contar o que estão fazendo. Eles têm prazer em dizer aquilo que eles estão fazendo. Então, definitivamente, esses juízes não acham que o que estão fazendo é errado. Eles acham que o que estão fazendo é certo. E porque eles acham que estão fazendo o que é certo, eles não conseguem ver a abrangência dos seus atos. Versículo número 5. Eles esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Um comentarista disse que essa é a melhor maneira de nós orarmos ao Senhor, é dizendo, Senhor, o teu povo está sendo esmagado, a tua herança, ou seja, a menina dos olhos do Senhor está sendo oprimida. Se existe uma maneira de provocar a Deus, se existe uma maneira de forçar Deus a se levantar, se existe uma forma de impulsionar a Deus para tomar providência, é dizer, estão batendo no seu filho, estão espancando o seu filho, estão oprimindo o seu filho. Já viu uma mãe ouvir um negócio desse e ficar quieta? Teu filho está apanhando lá na esquina. Ela vai dizer, daqui a pouco ele volta. Não é isso que ela vai dizer? Não. Toda mãe vira uma loba numa hora dessa. Ninguém vê um filho sofrendo e fica quieto. Por que nós achamos que o nosso Deus ficaria? Ele diz, Senhor, quero só dar uma dica para o Senhor. Estão batendo na gente. Estão oprimindo. E as palavras que ele usa é, eles esmagam o teu povo. A expressão que ele usa é de alguém que está espremendo, pisando em cima, esmagando o povo de Deus. Notem que a injustiça se organiza a partir de palavras maldosas e de atos contra o povo de Deus. Quando a justiça se coloca contra o povo de Deus, ela está se colocando contra o próprio Deus, que é o Senhor desse povo. Mas não só isso, eles se levantam contra aqueles a quem o Senhor jurou proteger. Versículo de número 6.
Eles não maltratam as pessoas frágeis. Note que a expressão não é que eles estão maltratando. O texto usa a expressão, eles estão matando. Eles matam a viúva, matam o estrangeiro e matam os órfãos. Esses três grupos eram grupos que estavam debaixo da proteção do Senhor. Eram protegidos pelo Senhor porque não havia quem os protegesse. Uma viúva não tinha um marido para protegê-la. Um órfão não tinha os pais para protegê-los. O estrangeiro não tinha um país que o protegesse. Essas pessoas não tinham direitos. E o Senhor se tornava o guardião deles. E ele de repente usa o segundo argumento mais forte no texto. O primeiro é, eles estão esmagando o teu povo. Segundo argumento, eles estão matando os frágeis de Israel. Aqueles a quem o Senhor jurou que iria protegê-los. Ele é o pai dos órfãos. Ele é o marido das viúvas. Ele é o país dos estrangeiros. O Senhor é o que é o guardião. Esses homens matam e esses homens ferem, esses homens destroem suas decisões por uma convicção de fé. Essa é a grande questão aqui no texto. O que leva homens a se tornarem juízes, e juízes maus, corruptos, que se levantam contra o povo de Deus e produzem injustiça ao redor. O que leva homens a fazerem isso? Eles não temem ao Senhor, porque eles não creem na existência do nosso Deus. Versículo de número 7. Olha o que eles dizem. O Senhor não vê. O Senhor não está vendo, não. Deus não tem como ver. Essa é a convicção deles. Aqui está o motivo pelo qual eles agem assim. Eles acham que Deus não está contemplando as coisas que eles estão fazendo. Eles acham que Deus não está nem ligando para o que eles estão fazendo. E por isso as expressões deles é: Deus não se importa. O Deus de Jacó não faz caso disso. Eles confundem a demora de Deus em tomar atitudes com o desconhecimento de Deus. Eles simplesmente pensam que porque Deus não fez nada, Deus não está nem ligando para o que eles estão fazendo. Esse é o maior erro que a humanidade e os ímpios podem cometer. Achar que porque não caiu um raio na cabeça dele quando ele estava pecando, é porque Deus não liga por ele estar pecando. E principalmente quando ele peca contra os frágeis e contra o povo de Deus, como é o caso aqui. É por isso que a partir do versículo número 8, o salmista resolve puxar a orelha dos juízes. E ele proclama contra esses juízes uma palavra dura. Olha como eles chamam, versículo 8. Atendei, ó estúpidos. Ele diz, vocês são estúpidos. Vocês são estúpidos, vocês não entendem absolutamente nada. Vocês são insensatos. Vocês são, na verdade, loucos. Esses homens que são juízes da terra, arrogando para si formações, arrogando para si filosofias e ideologias, arrogando para si conhecimento absoluto e notório saber sobre as leis, arrogando para si serem iluminados e que podem tomar as melhores decisões para melhorar a vida do povo. Ao pensarem assim, eles se constituem estúpidos e loucos. E por que eles são estúpidos e loucos? Porque sua convicção de fé é absurda. Olha aí, ele vai partir de 3 pontos. Em primeiro lugar, eles não reconhecem a criação. Veja, o versículo número 9, ele diz assim, espera aí, você está dizendo que Deus não escuta? É isso que você está dizendo? Que Deus não está escutando o que vocês estão fazendo? Ah, mas deixa eu dizer um negócio a você. Pergunta no versículo 9. Quem é que fez os ouvidos? Quem é que criou os ouvidos? Todos nós temos ouvidos. Os animais têm ouvidos. Ele colocou nos homens ouvidos. Você acha por um acaso que o Deus que criou ouvidos não teria ouvidos? Será que por um acaso o Deus que criou a audição não botou nele a audição? Como é que pode? Vejam que doidos que são. Vocês são estúpidos. Vocês não podem achar que o Deus que criou a audição é surdo. Quer ver outra coisa? Ele botou olho. Ele criou a gente com olho. Vejam que absurdo. Você acha que Deus colocou olho em tudo quanto é bicho e na gente e não colocou olho nele? E ele não tem olhos? Você acha que ele tirou a ideia de olho de onde? Ele tem olhos.
É nisso que constitui a estupidez dos homens. Achar que Deus não vê quando quem criou os olhos foi Deus. Achar que Deus não ouve quando quem criou os ouvidos foi Deus. Em outras palavras, o salmista está dizendo: se você acha que ouve bem, Deus ouve melhor do que você, porque Ele inventou ouvidos. Se você acha que Deus não vê, Deus vê melhor do que você, porque Ele criou a visão. Se vocês olhassem para a criação, rapidamente vocês entenderiam que o nosso Deus vê e ouve. Ele não precisa de câmera escondida em gabinete. Ele não precisa colocar escuta debaixo de mesa de deputado. Ele escuta os corações dele à distância. Ele vê eles fazendo cada passo deles. Vocês são doidos. Só pode ser. É muita estupidez achar que pode fazer tudo. Como é que eles acham que podem fazer tudo e Deus não vê? Talvez porque eles fizessem com boa intenção, pensando assim: não, estamos fazendo coisa certa. E por fazer por boa intenção diziam: Deus não vai ligar para o que a gente está fazendo. O salmista diz: Ele vê. Vocês deveriam olhar para a criação e ver isso. Em segundo lugar, vocês deveriam olhar para a providência, a maneira como Deus governa o mundo, e pensar melhor nisso. Olha aí, versículo 10. Porventura não repreende, a quem repreende as nações não há de punir. Repreender aqui também tem o conceito de ensinar, de instruir as nações. Ele diz: será que aquele que governa tudo, que instrui as nações, que governa o mundo inteiro, você acha que ele vai descuidar de um juizinho porqueira? Você acha que ele vai descuidar de um juiz qualquer? Ele fez: não, ele é aquele que instrui, que governa, que dirige, que repreende, que bate, que açoita nações inteiras. Por que você acha que ele não tem poder de alcançar você? Por que juízes acham que um Deus que governa o mundo, um Deus que eleva nações, que eleva impérios e derruba impérios, não é capaz de derrubar um juiz? Por que vocês acham que Deus não é capaz de fazer isso? A resposta do salmista é: isso é estupidez, isto é loucura, achar que Deus derruba o império, mas não derruba um juiz. Além disso, ele olha para a graça, versículo número 10, aquele que aos homens dá conhecimento. Tudo que os homens sabem, tudo que existe de conhecimento vem da parte de Deus. Deus é a fonte de todo conhecimento. Ele é onisciente, sabe tudo. Ele criou tudo e por isso conhece tudo. E Ele nos deu o privilégio de experimentarmos desse conhecimento e descobrirmos coisas também. Ele disse: espera, quer dizer que aquele que tem conhecimento sobre tudo que existe é burro para não ver o que vocês estão fazendo? Vocês estão achando que o Deus que deu conhecimento para todo mundo e que conhece mais do que todo mundo não tem sabedoria? Não consegue discernir o que é certo e o que é errado? Não consegue discernir o que vocês estão fazendo? A grande estupidez dos homens ímpios que se levantam contra o povo de Deus e contra os oprimidos é porque eles acham que o Deus que nós servimos é do tamanho deles, e não é. O salmista diz: o nosso Deus vê e ouve tudo, o nosso Deus comanda tudo, não vai um juiz fugir dele. O nosso Deus tem sabedoria para dar e vender, não vai se rebaixar diante da sabedoria ínfima de um juiz qualquer. Sabe por quê? Olha o versículo 11, ele diz assim: o Senhor conhece os pensamentos dos homens. Que péssima notícia ele está dando aqui para esses juízes. Ele está dizendo: o nosso Deus conhece não só o que você está fazendo, Ele conhece não só o que você está dizendo, mas Ele conhece o que você está pensando. Não só pensando, a palavra para pensamento aqui é invenções, intrigas, aquilo que é tramóia. Ele diz: meu irmão, Ele conhece as faces da política. Nas faces da política, a política é a arte de dizer uma coisa e pensar outra. Ele diz: Ele conhece as intrigas da política, Ele conhece os pensamentos íntimos dos homens, e Ele diz: e os pensamentos deles todos são vaidade, são vão,
são inúteis, são um monte de bobagens. Do que é que eles estão preocupados? Coisas que não têm valor. Tudo que eles pensam são coisas ridículas e vãs. Diz, Deus conhece o pensamento deles. É por isso, meus irmãos, que Deus demonstra em vários momentos nos Salmos um bom humor enorme, porque enquanto os homens estão pensando sobre coisas tão sérias, coisas tão grandiosas, conhecimentos tão profundos, ele fica rindo da cara e diz, oh meu Deus, não alcançaram nem a superfície. Parece duas crianças pequenas discutindo sobre as teorias de Aristóteles, duas crianças de 2 anos discutindo sobre como é Platão falando sobre a caverna. Ele diz, é a mesma coisa, é um adulto olhando para isso e pensando, o nosso Deus conhece os pensamentos dos homens, ele diz, e são ridículos. Os pensamentos grandes dos homens, de grande poder e ganância, eles são vãos, são vaidades, são sopros, são inúteis, são ridículos. Notem, meus irmãos, que o salmista nos ensinou aqui que a igreja do Senhor precisa voltar a orar, a rogar ao Senhor, porque os ímpios, nós sabemos como eles se comportam, mas na oração o Senhor nos chamou para dizer ao Senhor o que eles estão fazendo. É na oração que nós dizemos ao Senhor o que nós estamos vendo. Não é que o Senhor não está vendo, mas nós precisamos denunciar na presença do Senhor a arrogância dos homens. A igreja do Senhor precisa orar urgentemente, rogar ao Senhor que julga retamente. E a única maneira que nós temos de fazer isso é prestar queixa. Não adianta ficarmos reclamando no Facebook, Instagram e coisa do tipo, escrevendo no Twitter. Não adianta achar que a nossa justiça virá a tomar, de repente, decisões acertadas. Ele diz, não, porque esses homens são maus, os seus pensamentos são maus, as suas falas são maus, suas atitudes são maus, porque o seu coração é mau, o seu coração é ateu, o seu coração não crê que Deus pode fazer qualquer coisa. Eles são loucos, eles são estúpidos na verdade. Nós precisamos nos queixar diante de Deus. Então, meu irmão, faz um ofício para o Senhor. Vai na delegacia do céu e presta um BO. É essa a ideia dele aqui. Coloca um advogado aí, joga um processo para dentro contra eles, diante de Deus. Como é que um crente entra na justiça contra o mundo mau? Resposta? Em oração. Cada um de nós é convocado aqui a orar dizendo ao Senhor o que nós vemos. É orar dizendo ao Senhor o que nós estamos contemplando. É dizer ao Senhor, é assim que eles se comportam. Eles estão querendo destruir o teu povo. Eles estão se levantando contra o teu povo. Mais do que nunca, a igreja de Cristo precisa voltar a orar. Vivemos tempos de injustiça, meus irmãos. Injustiça que só aumenta. O povo de Deus precisa rogar ao Senhor que julga retamente. Quando a injustiça impera, o que podemos fazer? Primeira orientação, rogar ao Senhor que julga retamente. A segunda orientação, a partir do versículo 12, descansar no Senhor que julga retamente. Eu creio que a segunda parte é mais difícil. No versículo 12, ele começa de uma forma bem diferente, notou? Porque ele começou angustiado, ele começou apavorado, ele começou dizendo, Deus das vinganças, toma uma providência. Deus das vinganças, se levante e dê uma sentença, porque nós precisamos que o Deus que julga retamente, julgue esses juízes. Mas agora no versículo 12 ele diz, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes e a quem ensinas a tua lei. Eita que sobrou para nós aqui. Ele diz que a injustiça impera, porque Deus está castigando a nós. O castigo é para nós. Ele nos lembra aqui que Israel estava passando por isso por causa da idolatria. Que o próprio Israel tinha cavado esse buraco e que tinha se enfiado. Que era a própria igreja do Senhor que tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E que por isso o Senhor tinha os entregado a esse tipo de situação. O problema não está no mundo, o problema estava na igreja. É por isso que o salmista não vem agora reclamar da sua situação. Diante da injustiça espalhada pelo mundo, ele diz, sou feliz, porque é feliz o homem que recebe do Senhor repreensão.
O autor aos Hebreus, meus irmãos, nos diz que Deus açoita o filho a quem Ele ama. Deus disciplina o filho a quem Ele ama. E o que o salmista está dizendo é que o Senhor se utiliza de uma justiça corrupta, de juízes maus, de homens maus se levantando numa nação para punir uma igreja que está corrompida. Mas isso não é um mau sinal para a igreja, pelo contrário, isso é uma excelente coisa para a igreja, porque em meio à disciplina do Senhor, a igreja de Cristo se corrige. Bem-aventurado o homem a quem tu ensinas a tua lei. O Senhor nos ensina a sua lei. E quando nós aprendemos a lei, meus irmãos, as promessas do Senhor são magníficas agora, a partir do versículo 12. Olha que promessas bonitas. Ele diz: nós sabemos que o Senhor nos repreende, nós sabemos que o Senhor ensina a sua lei, nós somos bem-aventurados por isso, e por isso mesmo, olha a promessa do versículo 13: para lhes dares descanso dos dias maus. O Senhor tem promessa de dias de descanso. O Senhor tem promessa de descanso. Mas a promessa de descanso vem depois de uma surra que a igreja de Cristo toma. Apanhamos para lembrar-nos de que o Senhor quer corrigir-nos. E quando a igreja de Cristo é corrigida, Ele nos promete descanso dos dias maus. Ah, pastor, então significa que o Brasil tem jeito. Digo, tem. Se você ficar pensando aqui que isso aqui é a volta de Cristo, tem. Isso aqui vai ser uma bênção quando Jesus voltar. Boa viagem vai ser maravilhosa. Nem tubarão morde quando Jesus voltar. Vai ser uma bênção. Ele diz: o Senhor tem dias de descanso preparado. Não só isso, até que se abra o quê? A cova para os ímpios. E vejam que tem duas coisas aqui que ele nos dá como notícia. Ele diz: primeiro, o Senhor dará descanso aos seus. Segundo, Deus está cavando uma cova para os ímpios. Isso aqui, meus irmãos, é consolo para a igreja. Porque quando a igreja grita: injustiça, Senhor, o Senhor grita de lá: uma cova está sendo cavada para os injustos. Não ficará impune, meus irmãos. Nenhuma das injustiças praticadas no mundo ficarão impunes. Nenhuma das maldades proferidas ficará impune. O Senhor julgará retamente. O Senhor irá punir. Por quê? Versículo 14: porque o Senhor não há de rejeitar o seu povo. O Senhor não vai desamparar a sua herança. Notou que no versículo 5 ele usou as mesmas palavras. Ele diz: eles esmagam o seu povo e eles estão oprimindo a tua herança. E agora ele diz: o Senhor para o seu povo não vai rejeitar. O Senhor não abandona esse povo que está sendo esmagado. O Senhor não abandona essa herança que está sendo oprimida. Ele diz: não se preocupe, porque o povo de Deus não vai sair como perdedor de uma situação como essa. Parece que o povo de Deus está na berlinda, não é? De que estamos contra a parede e parece que a gente está num ringue de MMA, que o camarada empurrou a gente no chão. E, meu amigo, não dá nem para abrir o olho, porque é soco de um lado, soco do outro, não é? A gente, o máximo que consegue fazer é colocar a mão na cara e que Deus nos livre. A esperança nossa é que o juiz bata o gongo lá e diz: acabou, perdeu. Tá bom, já apanhei demais, estou parecendo um saco de pancadas. Mas não é isso que o salmista diz. Diz: o nosso Deus não vai nos deixar na lona. O nosso Deus não vai nos deixar encurralado nas cordas. O nosso Deus está vendo como nós estamos sofrendo. Mas o Senhor Deus tem promessa de nunca nos desamparar, de nunca nos abandonar, de nunca nos rejeitar. Mas olha o que vai acontecer no versículo 15. Olha como é que termina a promessa. Mas o juízo se converterá em justiça. Finalmente, nós veremos a justiça sendo implementada. Veremos que é possível ser feita a justiça. E o texto termina dizendo: e seguir-la-ão todos os de coração reto. Ele diz: ela no final será implementada. Nós temos essa esperança, essa consolação divina, de saber que no final o Senhor há de erguer-se,
e que Ele vai implementar a justiça, como nós lemos hoje no Salmo de número 96, quando Ele disse que o Senhor vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O nosso Deus mostrará ao mundo o que é justiça de verdade. Nesse dia, nós nos alegraremos pela sua justiça. Enquanto Ele não volta, a gente se aperreia. Versículo 16. O versículo 16, meus irmãos, parece que a gente está vendo o nosso dia. Todo mundo meio desorientado, sem saber para onde correr. Já notou isso? O texto diz assim: quem se levantará a meu favor contra os perversos? A resposta é: Forças Armadas, salvem o Brasil. Não, meu filho. Não é isso não. Não estou que a gente coloca a confiança no lugar errado? Que a gente clama pelos deuses falsos? Não estou? Quem vai se levantar? Se Deus quiser, vai ter um presidente bom que vai fazer isso aqui. Não, meu filho. O texto está dizendo isso. Vai ter um congresso que vai se levantar contra... Não, meu filho, está dizendo isso não. Está dizendo isso não. Ele não diz isso. A pergunta dele é bem óbvia. Ele pergunta: quem vai me ajudar nessa hora? Porque quando nós olhamos, quem é que pode resolver esse problema? Você tem algum nome aí na sua cabeça que pode resolver esse problema do Brasil? Do jeito que nós estamos? Do mundo todo, do jeito que a gente está? Você acha que tem algum nome aí? Pensa aí no nome que conseguirá resolver esse negócio. Quem vai me ajudar? Quem estará comigo? Quem vai se juntar a mim contra os que praticam iniquidade? Resposta: será que é ninguém? Será que a resposta é ninguém? Não, meu irmão. A resposta está no versículo seguinte: quem vai se juntar contra mim? Quem é capaz de resolver esse meu problema? Quem vai se levantar e me defender na frente desses homens perversos? Resposta: se não fora... Não são homens que produzem salvação para a igreja. Temos que aprender isso de uma vez por todas. Não são políticos que resolvem o problema da igreja. A gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Não são esses homens que vão resolver o problema da igreja. Quem é o nosso auxílio? O Senhor é o único que fica do nosso lado. E o salmista diz: se não fosse o Senhor, meu irmão, eu já teria perdido, porque eu tenho televisão em casa. Olha aí como ele tem televisão. Eu provo para você, versículo 17. Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Ligar a TV e olhar para a rede social é praticamente matar a alma. Você sai acabado. Não notou isso? Ele disse: se não fosse o Senhor, meu irmão, minha alma já tinha morrido, porque eu vivo com o coração na mão. Olha aí o versículo seguinte. Ele diz: quando eu digo resvalam-me o pé, ou seja, eu fico o tempo todo pensando: meu Deus, o negócio é se meter logo nesse ninhado mesmo, porque ou a gente se corrompe, ou a gente não tem como viver. Porque só quem vive bem nesse país é quem é corrupto. Quem não for, só vai pagar para os corruptos viverem. Mas não é? A gente fala: não, quando eu digo o meu pé vai escorregar, Senhor, ele diz: a benignidade do Senhor me sustenta. Quando os muitos cuidados dentro do meu coração, já ficou angustiado, preocupado, sem conseguir dormir de noite, ansioso, quando você assiste a TV, ele diz: pois é, quando os muitos cuidados, minha preocupação, ansiedade, se multiplica dentro do meu coração, o que é que eu tenho? As tuas consolações me alegram. Notem, meus irmãos, que ele passa pelas mesmas angústias que qualquer um de nós quando vê a injustiça. Ele passa pela angústia de não ter ninguém que o acuda, ele passa pela angústia do medo de cair nessa esparrela de fazer igual, ele passa pela angústia da ansiedade e a preocupação no que está vendo. Vamos virar uma Venezuela, e agora? Ele diz: você tem três coisas aqui do Senhor. Você tem o auxílio do Senhor no versículo 17, você tem a benignidade do Senhor no versículo 18, você tem a consolação do Senhor no versículo 19. Nós temos tudo o que nós precisamos. Quem vai ficar do nosso lado quando a gente vê o Brasil desse jeito, o mundo inteiro desse jeito? A resposta é o auxílio do Senhor, a benignidade do Senhor, a consolação do Senhor. É o Senhor que nos ajuda a enfrentar esse tipo de situação. Nós temos isso do Senhor.
Versículo 20, ele faz uma pergunta retórica, que é: Deus vai se juntar com esse tipo de gente? Ele vai andar junto com esse tipo de gente? Por acaso pode associar-se contigo, com o Senhor, o trono da iniquidade? Deus vai ser sócio desse tipo de governo? Resposta: não. Que tipo de governo é esse? E isso aqui é terrível, ele faz assim: o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto. Aqui a ideia é de que eles usam a lei para fazer o mal, ou eles fazem a lei para fazer o mal. Notou aqui? Notou que tem executivo e legislativo aqui no processo? O trono da iniquidade e os outros fazendo leis? Ele diz: olha só o que a gente vê ao nosso redor: homens fazendo leis injustas para produzir injustiça, maldade, contrários à vontade do Senhor. Mas no final das contas ele diz, versículo 21, nós temos esperanças infinitas. Por quê? Versículo 21, ajuntam-se contra a vida do justo, condenam o sangue inocente. É isso que eles fazem com essas leis que eles produzem. Perseguem a igreja do Senhor, mas o Senhor é o quê? Meu baluarte. O Senhor é onde eu me escondo. Vou comprar um sítio lá no meio do mato, porque pelo menos lá imposto de renda não me pega. Vou me esconder lá no meio, quero ver se esse leão chega lá, não é? Vou me mudar, vou para outro país, vou morar fora do Brasil, porque lá é melhor. Isso é quem se engana. Tem país aí que tem imposto até para cachorro. Você está por fora, é o mundo todo que está ruim, é o mundo todo que está mal. Não é só aqui não, tem para onde correr não, meu irmão. Só existe um lugar onde dá para se esconder e fazer uma casinha branca para poder morar para o resto da vida. É no Senhor. O Senhor é o meu baluarte, o meu Deus, o rochedo em que eu me abrigo, que eu me escondo. Por que Deus é tão seguro, meus irmãos? Deus é tão seguro porque Ele é quem pode resolver todo esse problema. Nós não precisamos ficar angustiados. Ele nos prometeu que vai resolver, versículo 23, é assim que ele encerra: o Senhor fará recair a sua iniquidade. Ele diz: o Senhor é justo, mas cedo ou mais tarde, o Senhor fará recair sobre eles o pecado que eles estão praticando. Não precisa ficar aperreado com isso agora não, se estressa não. Como é que o Senhor vai fazer isso? Do jeito que Deus fez com todos os ímpios. Você pode pensar assim: Deus tem que levantar alguém. Deus não precisa levantar ninguém. Olha o versículo: pela malícia deles próprios A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que os ímpios cavam buraco, cavam cisternas, e o que acontece com esse buraco? Eles caem dentro. Eles cavam a própria cova. Amã queria matar Mordecai, fez uma forca imensa, enorme. No outro dia pela manhã, ele queria que Mordecai ficasse pendurado lá, para ele olhar. Antes de amanhecer o dia, quem estava pendurado na forca que ele mandou fazer, era ele. Deus derruba os ímpios pela própria tramóia dele. Eu acho isso aqui, meus irmãos, uma imagem fantástica. Sabe o que é? Os ímpios acham que têm pernas ligeiras, tropeçam nas próprias pernas e enfiam a cara no chão. É pela tramóia deles que eles caem, é pela artimanha deles que eles se derrubam. Deus usa a maldade deles contra eles mesmos, e é por isso que ele diz: o Senhor fará recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios o destruirá. Que segurança eu tenho, pastor, de que o futuro dos crentes é promissor? O Senhor nosso Deus os exterminará. Vai ser quando, pastor? Não me pergunte não. Pode ser que seja ainda hoje, semana que vem, daqui a um ano, 10, 20, 50, 100. Mas um belo dia o nosso juiz vai voltar. E quando o nosso juiz voltar, ai de quem foi juiz injusto. Porque vai descobrir nesse dia que existe sim justiça. Eles podem achar que Deus não existia, vão descobrir da pior maneira possível que existia. Podem ter feito tudo pensando que nunca iriam pagar. O juiz tinha tudo anotado, irá punir por cada uma das injustiças que eles praticaram.
o nosso juiz há de voltar, meus irmãos. E o texto diz: esse é o seu consolo. Conforte-se nisso. Quando olhar para a injustiça, se alegre no Deus que virá para fazer justiça no final. Não deixará que os sofrimentos dos justos passem em vão. O que é que a igreja precisa fazer, meus irmãos, quando está imperando a injustiça? Vamos fazer um protesto. Para Boa Viagem, levar umas placas, fazer umas faixas e ficar gritando lá, né? Não, vamos organizar aqui um comitê político para eleger políticos bons. Fazer o quê? Não, isso é bom, isso não é ruim. Mas não é assim que a igreja de Cristo resolve os problemas dela. O texto nos diz que quando a igreja dobra os joelhos é que ela se torna perigosa. Quando ela dobra os joelhos é que reis ficam assustados. O maior medo que os ímpios deveriam ter é de uma igreja orando. Quando a igreja de Cristo entender isso, de que ela possui um Deus das vinganças, quando a igreja de Cristo entender isso, que ela possui um Deus que não tolera a injustiça, de um Deus que quando se levanta, ninguém segura, de um Deus que consegue governar o mundo inteiro e não consegue perder a batalha para ninguém, com um Deus que consegue resolver tudo, e que não interessa quem é que esteja no poder, ele consegue tirar imperadores, derrubar impérios inteiros e transformar deuses em estatuazinhas que se visita hoje só para ver como era bonitinha. Quando a igreja do Senhor contempla o tamanho e a graça do seu Deus, ela descobre que a sua maior arma é oração. Esse é o nosso desafio hoje, meus irmãos. Orarmos. A gente é muito rápido em reclamar no Twitter. Os crentes estão tudo lá virados no modo coentro, reclamando. É tudo brabo. Que injustiça, olha que injustiça. No Facebook é a mesma coisa. Todo mundo essa semana, nos estados, estava lá. Injustiça. Vai para as presenças do Senhor. Ou você acha que Jesus tem Facebook? Você tem que marcar ele lá com @Jesus. Porque senão ele não vai ler a sua postagem, não. Precisamos orar, meus irmãos. Precisamos dizer para o Senhor: faça uma denúncia formal diante do juiz supremo. Diga para o Senhor: Senhor, olha para esse paizinho aqui no canto, escondido aqui dentro da América do Sul. Senhor, a injustiça impera entre nós. Senhor, olha para o mundo, Senhor, a injustiça impera entre nós. Senhor, olha para as leis que eles estão fazendo, leis mais contra a vontade do Senhor. Olha como é que eles estão lidando, Senhor. Eles estão se levantando contra o seu povo, estão querendo calar a sua igreja, estão querendo nos desmanchar, Senhor. Eles estão querendo matar o teu povo, Senhor. Eles estão querendo continuar a oprimir o seu povo. Senhor, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não pode ficar quieto, Senhor. É o teu nome que está em jogo, é o teu povo que está em jogo. Vai deixar mexer com a gente assim? Teu filho apanha e o Senhor não faz nada? Não, Senhor. Levante-se, Senhor. A igreja precisa começar hoje a orar dizendo: levanta-te, Deus das vinganças. Deus das vinganças, se erga. Eu não posso me vingar, mas meu Deus pode. Ele diz: levanta-te, Deus das vinganças. Oremos ao Senhor prestando a nossa queixa. Mas quando você orar, descanse. Descanse seu coração no Senhor. Deus sabe o que está fazendo. Ele pode deixar esses juízes a vida inteira julgando. Pode fazer com que eles morram tranquilos em suas casas. O Senhor pode deixar que os nossos filhos, os nossos netos, vejam essa corrupção no mesmo nível, até no nível pior. Não tem problema. Porque os nossos prazos não são tão curtos quanto uma vida. Os prazos da igreja de Cristo não se encerram quando a gente morre. Nós ressuscitamos no último dia, meus irmãos. Nossos prazos são maiores. Nossa alegria é que o nosso Jesus julgará vivos e mortos. E o nosso Jesus fará justiça no final. Por isso, descanse nesse Jesus, que governa todas as coisas, que é o único que está do nosso lado. Quando a TV e o Facebook te aperrear, se esconda por trás do auxílio do Senhor. Quando você ficar angustiado com as notícias que vão surgindo e as leis que estão fazendo, se esconda na benevolência do Senhor. Quando você ficar com o coração pesado, preocupado de noite, o que é que vai ser do nosso futuro? O que é que vai ser dos meus filhos? O que é que vai ser das minhas finanças? Quando você ficar preocupado com isso, descanse nas consolações do Senhor.
Vamos descansar na mão do Senhor, sabendo que Ele sabe o que está fazendo. Ele está cavando uma cova para os ímpios. Tenha paciência. Talvez a cova não chegou com 7 palmos ainda. Ele tem que cavar mais um pouquinho. Descanse no Senhor. Não precisa ficar angustiado, não. Não precisa ficar assustado, não. Fica tranquilo. O Senhor está cuidando de tudo. E um belo dia, Ele vai cuidar disso definitivamente. Nesse dia, o povo de Deus terá finalmente descanso. E o nosso descanso será eterno, sem juízes maus para nos aperrear depois. Eu sei, meus irmãos, que quando a gente vê a notícia na TV, a gente fica bem agoniado. Meu Deus do céu, não tem uma notícia boa, é uma pancada em cima da outra. A gente fica bem angustiado. Não tem outra saída, meus irmãos. Quando a justiça está imperando, nós somos levados a orar e a descansar, porque nós temos um juiz que é justo e que por fim se levantará sobre a terra e vai resolver todos os nossos problemas. Por isso, ore ao Senhor e descanse nele.